E Nuno da Silva Vieira, era de resto isto que já esperávamos que acontecesse no início deste julgamento? Sinceramente, eu estaria à espera até de uma posição um pouco mais desafiadora por parte do Sr. Nicolás Maduro. Eu estaria à espera de expressões como isto é uma perseguição política, continua a ser um chefe de Estado. Acho que os advogados, neste momento é uma dúvida saber se tem defensor público ou se juntou um defensor particular, mas os seus advogados colocaram em causa a detenção, embora que isso não seja fundamental, porque eu repito, acho que o juiz americano vai adotar aquilo que são os procedimentos federais e não vai colocar em causa a custódia, mas eu estaria à espera de uma posição mais desafiadora por parte do Sr. Nicolás Maduro. Para que as pessoas possam entender, não se trata de um julgamento, esta é uma fase processual que na expressão americana é arraignment, isto é um momento de leitura formal das acusações, é o momento em que o Sr. Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores vão ser identificados, neste caso já foram identificados, e é confirmado o direito a um defensor, através da sexta emenda à Constituição, que neste caso tem aplicabilidade pela 14ª emenda por se tratarem de cidadãos estrangeiros. Hoje e daqui a pouco tempo também vamos poder observar aquela que é a posição do Ministério Público. Admitimos que o Ministério Público venha a delinear a posição enquanto, vamos lá ver, representante do próprio governo. Nuno da Silva Vieira, perdemos esta ligação, mas de qualquer forma, Silvia, também acha que esta posição de Nicolás Maduro é mais passiva do que aquilo que era expectável? Ou pelo menos para já é mais passiva? Eu, por acaso, não esperava uma posição muito diferente, porque penso que na situação em que ele está, eu penso que ele será inteligente para ter esta posição em que fica bem visto por todas as pessoas. Ou seja, eu acho que uma posição mais agressiva, como nós nos habituámos a ver, não era inteligente, não era mais inteligente. Uma posição desafiadora, como nós nos habituámos a ver nos últimos comícios. Talvez ele deixe isso para os seus advogados e ele assume esta posição mais de máximo. Isso significa o quê? É exato, mas essa imagem de perfeição vem trazer-lhe o quê? Vem fundamentar ou vem consolidar a dúvida nas pessoas que têm dúvida, porque toda esta ação é uma ação que os Estados Unidos vão ter muita dificuldade em explicar, desde logo os argumentos e a intervenção num país estrangeiro e depois toda esta narrativa que eles têm em torno do petróleo, que é muito clara, não é? Por isso eles vão ficar muito mal vistos. Eu compreendo que ele tenha adotado isto, porque em caso de dúvida, mesmo sendo ele uma pessoa que não se pauta pelos maiores valores democráticos, como nós sabemos, vai deixar dúvidas sobre esta intervenção em várias pessoas e vai deixar, se calhar, muitas pessoas. Não nos podemos esquecer que a América Latina está toda muito receosa do que possa acontecer e que todas estas expulsões de cidadãos venezuelanos que mexem com a vida das pessoas têm consequências imediatas na vida de todas as pessoas que vivem ali e não só. E por isso eu penso que esta posição é inteligente, até porque mesmo que se considere muito errado a forma como ele governa, às vezes pode vir pior. E também temos de pensar nisso. Às vezes a história dá umas voltas um bocadinho irónicas. Tomé, o Presidente da Venezuela vai alegar-se e afirmar-se inocente até ao fim, mas pegando um bocadinho nestas palavras da Silvia, como é que os Estados Unidos vão deitar por terra esta questão toda? Sim, é importante realmente para Maduro e para a Venezuela que haja aqui uma ideia de ilegitimidade da ação dos Estados Unidos, porque apesar de tudo, Trump podia ter... Mas peço desculpa, Nicolás Maduro pediu para falar com os funcionários consulares e o juiz autorizou a que fosse ao consulado da Venezuela. Certo, ok. Da parte do juiz é bom saber que há esse tipo de preocupações procedimentais e claro que haveria, não é? De Trump é que já não esperamos isso, seja do poder político, mas isto é interessante do ponto de vista de Trump, a escolha de agir contra Maduro. Entretanto, já veio ameaçar pelo menos a Colômbia, o México, Cuba e a Dinamarca, no caso da Groenlândia, e podia realmente ele ter feito outro tipo de ação. Ele acaba por escolher bem a Venezuela como adversário, na minha ótica, porque permite realmente dar força a esta narrativa
de legitimidade versus a ilegitimidade de Maduro, que era um líder que já, a Europa, por exemplo, já não o reconhecia desde as últimas eleições de 2024, foram eleições fraudulentas. Sabemos como a vida é difícil na Venezuela, Portugal até porque temos esta ligação grande, com uma grande comunidade lá. Sabemos que desde 2015 já saíram 7 ou 8 milhões de venezuelanos do país porque não conseguem viver no país e, portanto, é possível apelar aqui a uma ideia dos Estados Unidos enquanto justiceiros, enquanto libertadores. É, aliás, uma narrativa também muito antiga, como dizia aqui a Sylvie, não há nada de novo debaixo do sol. Isto é um bocadinho um regresso ao passado. E, portanto, é importante para a Venezuela e para os seus aliados fazer ver que há aqui realmente, pelo menos no modo, uma forma ilegítima de atuação dos Estados Unidos. Agora, a Europa ficou num problema muito grande, porque a Europa... Nós já vamos à Europa, Tomé, porque é um ponto que temos de dissecar exatamente em termos de responsabilidade, mas para já conseguimos retomar a ligação ao Porto. Nuno da Silva Vieira, esta autorização, este pedido primeiro e depois a autorização por parte das autoridades de justiça americanas para que Nicolás Maduro possa consultar o consulado da Venezuela. O que é que isto significa? Significa que o juiz está a aceitar aquilo que são os direitos de defesa do Sr. Nicolás Maduro, até porque um dos direitos que ele tem é a possibilidade de pedir adiamentos, pedir consulta de documentação para se poder defender. É importante aqui dizer também que a partir do momento em que Nicolás Maduro se declara inocente, passamos a ter uma certeza. Ele não vai sair sobre fiança, ele irá ser remetido de novo para o Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, porque a fiança, que poderia ser aqui uma alternativa, só poderia ocorrer se ele admitisse culpa relativamente a alguns dos crimes. Como declarou inocência, ficamos a saber aqui em primeira mão já que não haverá fiança e o mais certo é continuar detido. E esta ligação ao consulado da Venezuela será imediata? Acontecerá nos próximos dias? Como é que vai tudo processar-se? Qual é a forma de tudo se processar? Quem vai decidir a forma é o juiz. O juiz tem aqui um poder discricionário de dizer quando, de que forma e durante quanto tempo. Admito que este seja um direito a ser exercido nas próximas horas ou dias. Só não será hoje por uma situação de avanço de hora, porque na situação em que o Sr. Nicolás Maduro e a esposa se encontram, que é uma situação idêntica à de arguido em Portugal, isso quer dizer que eles têm mais direitos do que as pessoas civis. Acabamos de presumir que este juiz não vai abdicar daquilo que são os princípios de defesa. Acho que o Tribunal de Nova Iorque vai oferecer ao Sr. Nicolás Maduro e à sua esposa tudo aquilo que é o conjunto de direitos de defesa que a lei americana prevê. Agora, aquilo que nós também sabemos é que as penas nos Estados Unidos são muito pesadas e estes crimes são muito graves. São crimes que têm molduras penais de prisão perpétua e, portanto, não se avizinha um julgamento fácil para o Sr. Nicolás Maduro, pese embora toda a panóplia de argumentos que ele possa invocar ao nível da defesa. Ainda não vimos qual vai ser a posição dos seus advogados. Não acredito muito no tema da custódia. Não acredito que a detenção possa ser colocada em causa, mas uma coisa é certa, este julgamento vai demorar anos e nestes anos a cor da Venezuela vai mudar. Esperemos que seja para o lado democrático e para a proteção das pessoas. Portanto, o Sr. Donald Trump vai conseguir atingir os seus fins usando estes meios. Silvia, Nuno da Silva Vieira falava aqui desta questão da moldura penal. Nós estamos, de facto, perante uma moldura muito, muito pesada, podendo ir até a prisão perpétua, que não é contemplada no sistema português, mas é contemplada em alguns estados nos Estados Unidos. Sim, nós cá temos um limite para as penas de prisão. 25 anos. 25 anos, exatamente, os Estados Unidos não têm, e têm a possibilidade de acumulação, ou seja, de pena consoante os crimes. Por isso, e tivemos o exemplo que deu há pouco dos 45 anos, não é, do presidente das Honduras. Exatamente. Por isso ele pode, efetivamente, ele e a esposa estarem aqui sob o risco de ter uma moldura penal muito significativa.
Peço-lhe que não perca o seu raciocínio e vamos ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a comunidade portuguesa na Venezuela. E acha que se deve respeitar a legalidade internacional e a Carta das Nações Unidas, isso está na nossa posição desde o início. Portugal acha que desta intervenção, uma vez ocorrida, nós devemos tirar as conclusões que nos levam a poder criar um processo democrático que traga mais bem-estar para toda a Venezuela e para os portugueses que lá vivem. E dizemos que, como nós dissemos que não reconhecemos o Presidente Maduro e que era um Presidente ilegítimo, para nós o Presidente legítimo será o Presidente Edmundo Gonçalves. Eu admito que, neste contexto, ou se vá para uma solução, eu diria quase automática, embora demorando ainda algum tempo, alguns meses com certeza, desse reconhecimento, ou se os próprios, por exemplo, Maria Corina Machado e outros entenderem que se deve recomeçar o processo eleitoral e ir para uma outra solução. Ela tem que cumprir esses critérios de democracia e instituição. Nisto temos toda a União Europeia connosco. Vejam as declarações dos outros países e vejam se elas não estão tão próximas de Portugal. Obrigado. As declarações do Presidente Trump sobre Não vou ver nada, não vou falar mais nada. O de Estado e dos Negócios Estrangeiros questionar também esta ação dos Estados Unidos e a dizer que a Europa está unida nesta condenação. Vamos a mais detalhes sobre o julgamento que está a acontecer, Carolina Bernardo. É verdade, e uma das últimas atualizações, aliás, é que a próxima audiência está marcada para dia 17 de março. É o que diz Ben Weiser, um jornalista do New York Times que está dentro da sala de audiências a dar as últimas, ou aliás, a dar atualizações ao minuto. Antes disso, o juiz Barry Pollack, de 92 anos, afirmou que Maduro tem problemas de saúde e que isso, aliás, é uma preocupação e que requer alguma atenção. O advogado de Cília Flores, o advogado texano, diz que que ela também tem alguns problemas que precisam de atenção e isto pode interferir com o julgamento destes dois representantes da Venezuela. O juiz Barry Pollack, aliás, não é o juiz, é o advogado, mas desta vez o juiz, como dizia, diz que vai ver todas as pessoas no tribunal dia 17 de março para a próxima audiência, que os acusados estão neste momento a ser levados para fora da sala. É isto que nos dizem os jornalistas que acompanham este julgamento dentro da sala de audiências, que terá terminado. Esta sessão que terminou, a próxima, como ouvimos, estará marcada para 17 de março. Silvia, era aquilo que dizíamos, que iria ser um processo longo, um julgamento longo. Aqui já temos esta pista ainda não confirmada, mas de acordo com os jornalistas que estavam no interior, daqui a 2 meses, mais de 2 meses, haverá a próxima audiência. Sim, eu penso que isso dá tempo suficiente para que as coisas se organizem internamente na Venezuela e que se possa perceber quais são os contornos que serão ou não serão favoráveis àquilo que a administração americana pensa que pode ter do país, não é? 2 meses é suficiente para reorganizar? Vai obrigar a uma resposta da vice-presidente, não é? 2 meses ela terá naturalmente ter uma... Ela vai ter e o poder que está constituído vai ter uma resposta qualquer. Olhando de facto para esta realidade em termos de narcotráfico na Venezuela, passa pela Venezuela mais de 20% do total a nível mundial, e corrija-me se estou errada nos números. Como é que também se vai reorganizar em termos de sociedade toda esta questão? Pronto, esses números eu não conheço, eu não tenho números assim, e acho que foi muito empolado este envolvimento da Venezuela naquilo que é o fluxo de cocaína para os Estados Unidos da América, porque os próprios documentos das autoridades americanas, nomeadamente as autoridades que estiveram envolvidas nesta operação, não mostram isso e não dizem isso. Nós sabemos, daquilo que é o conhecimento dos especialistas, é que o grande tráfico de cocaína vai pela fronteira terrestre mexicana para os Estados Unidos da América, por isso este fluxo marítimo e através da Venezuela existe, mas não é significativo. Por isso, nós olhamos como queremos ver para a realidade, não é? Exatamente. Nuno da Silva Vieira, vamos ter que esperar 2 meses até à próxima... vamos todos ter que esperar 2 meses até à próxima audiência. Não deveria ser algo mais rápido ou, pelo contrário, como dizia a Silvia, permite também consultar processos e perceber uma série de questões e encontrar até uma solução para a Venezuela? Como ainda há pouco dizíamos, um dos direitos do Nicolás Maduro nesta audiência seria a possibilidade de pedir adiamentos.
Não é um adiamento formal, é apenas aqui a informação de que vamos ter que esperar 2 meses, mas eu já consigo aqui inferir uma certa estratégia jurídica, até porque quando se levanta em tribunal, especialmente nos tribunais americanos, temas de saúde, isso eleva-nos para um tema humanitário e para a possibilidade de discutir fianças. Portanto, como dizíamos também há pouco, com a declaração de inocência saberíamos que não haveria fiança. No entanto, se houver problemas de saúde comprovados, essa fiança já pode ser discutida, inclusive é prisão domiciliária. E, portanto, eu começo aqui a inferir uma certa estratégia. Há aqui uma série de nuances que é preciso perceber, não é? Primeiro, se essas questões de saúde se confirmam, se essa fiança vai acontecer, quem é que pagaria de resto essa fiança? Quem é que pode ser o financiador dessa fiança? Será o Estado venezuelano? Por aqui, a confirmarem-se todos estes crimes, com certeza o milheiro do Sr. Nicolás Maduro será capaz de suportar uma destas fianças. E pode usar essas contas? Não estão para já congeladas? Nós não tivemos informação acerca de medidas cautelares de apreensão de ativos. E qualquer familiar familiar ou amigo poderiam pagar essa fiança. Mas a fiança, eu continuo a achar que a fiança não vai ser possível. No entanto, um tema de saúde poderia lançar de novo esta discussão. Atirar para 17 de março a nova sessão, acredito que tenha sido um acordo entre as partes e que tenha esse acordo sido muito defendido pela defesa do Sr. Nicolás Maduro e da esposa Cília Flores, porque o tempo aqui é fundamental para prepararem a defesa, até porque passaram poucas horas desde a detenção e é preciso tempo. Acredito que este... Por absurdo, e olhando no campo hipotético, obviamente, poderia ser outro Estado a pagar esta fiança? A Rússia, por exemplo, vou ser muito direta, podia ser a Rússia a pagar esta fiança? Qualquer pessoa pode pagar a fiança de outra pessoa. Desde que o dinheiro chegue ao tribunal, o pagamento está efetivado. Então pode acontecer. Agora, sim, muitas vezes nós, mesmo em Portugal, já vimos acontecer pagamento de valores aos tribunais e não sabemos de onde vem o dinheiro. E normalmente não se questiona de onde vem o dinheiro. Mas qualquer amigo, seja ele russo, seja chinês, do Sr. Nicolás Maduro, pode pagar essa fiança. Mas eu vou repetir, não acredito que essa fiança seja possível, até porque houve uma declaração de inocência. Quero é que as pessoas entendam que, havendo uma situação de saúde, esse é um dos argumentos para se discutir uma eventual fiança. Não admito aqui a possibilidade neste caso concreto, até porque também não conheço ainda que problemas de saúde serão, mas como acabamos de ouvir, a esposa também diz que tem situações de saúde complicadas. Parece que estamos presente a uma estratégia conjunta ligada a uma situação de saúde. É estranho, mas processualmente compreensível. Mas ainda não tínhamos ouvido, pelo menos publicamente, ainda não tínhamos ouvido nenhuma situação referente a questões de saúde do presidente Maduro e também da sua mulher. O direito tem, assim, tantos mecanismos que permitam estes adiamentos sucessivos? Neste momento não há adiamentos. Eu comecei por dizer que nós não estamos ainda nos julgamentos, estamos nesta fase de leitura da acusação, uma acusação formal. E este momento, este arraignment americano é um momento que se pode repartir por várias sessões. Nós podemos ter uma sessão em março e podemos ter outra em maio e chegar ao final do ano e esta fase não ter terminado ainda. Se olharmos para o caso do general Noriega, nos anos 90, podemos compreender que, numa situação análoga, estivemos perante 4 ou 5 anos de audiências. Eu acredito que, neste caso concreto, vamos estar perante um conjunto de anos idêntico. Tomé Ribeiro Gomes, é assim tão absurdo que um Estado ou outro Estado pague a fiança de Nicolás Maduro? Seria algo interessante, alguém próximo, por exemplo, de Putin, fazer esse pagamento como forma de dar um sinal, certo? Um sinal político. E realmente o caso, se durar realmente estes 4, 5 anos, vai gerar oportunidades para
interferência política, ou pelo menos instrumentalização política das relações internacionais. Eu diria que isso não é nada de descabido de pensar. Há pouco falávamos sobre a sucessão natural na Venezuela e falávamos sobre Edmundo González Urrutia e também Maria Corina Machado. Ela que saiu da Venezuela há pouco tempo para ir até à Suécia receber o Prémio Nobel. Acabou por não chegar a tempo, mas Edmundo González Urrutia estará na Venezuela. É ele, os Estados Unidos já vieram dizer que nenhum dos dois se encaixa exatamente neste papel ou nesta figura que gostavam de ver liderar, mas será um deles o sucessor natural? González já fez uma declaração em que se apelida a si próprio de presidente legítimo da Venezuela. De acordo com a sondagem, foi ele que ganhou as eleições. Ganhou as eleições de 2024. O que é interessante aqui, parece-me, é que na sexta-feira, portanto, antes da operação militar, a Europa e os Estados Unidos tinham mais ou menos o mesmo entendimento sobre o futuro da Venezuela. A Europa podia discordar daquilo que Trump estava a fazer, com as lanchas de supostos narcotraficantes, etc. Mas a ideia seria que tanto os Estados Unidos como a Europa quereriam ver ali a oposição que, legitimamente, aparentemente ganhou, instalada. Hoje parece que há uma divisão muito grande, porque aquilo que dizia ainda agora o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Paulo Rangel, e que, segundo o próprio, é verdade, a Europa tem dito, é que é preciso agora fazer a transição política, democrática, legítima. No entanto, já não é isso que Trump quer. Trump, logo a seguir, logo na conferência de imprensa depois da operação militar, diz logo que Maria Corina Machado não tem apoios suficientes para substituir Maduro. Ou seja, não é mudança de regime. Aquilo que nós pensávamos e até dissemos com muita certeza nos dias a seguir que isto era uma tentativa bem-sucedida de mudança de regime dos Estados Unidos, afinal não é. Afinal, os Estados Unidos querem manter este regime, apenas mudar esta pessoa. Sim, a cabeça do regime, vá. Ou seja, isto é até porque vimos há pouco Delcy Rodrigues, que foi indigitada. Exatamente, Delcy Rodrigues, vice-presidente, portanto, da esfera de Maduro, chavista, etc., que toma agora o poder. E para Trump, aparentemente, é isso que deve acontecer. Portanto, Trump o que quer fazer agora é, ele diz que quer administrar, quer run, e nós podemos traduzir como administrar, controlar a Venezuela. No entanto, ele nunca especifica, nunca explicita como é que vai fazer isso. A forma como ele diz que vai fazer isso não é administrar, é emitir ordens e a Venezuela, com esta líder, com Delcy Rodrigues, terá de as cumprir. Exatamente. E isto tem um nome também antigo, novamente, que é diplomacia de canhoneira, gunboat diplomacy. Também é uma coisa muito antiga, ligada ao imperialismo, como dizia a Sylvie no início. Exatamente. Portanto, é Trump a recorrer a um manual de fazer as coisas bastante antigo.